Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Vamos falar do notebook Asus VivoBook 16, especificamente da versão Core i7. Esse notebook vai atender muito bem uma grande gama de público, desde estudantes até trabalhadores profissionais. Não é o melhor notebook para edição de vídeos, mas dá aquela quebra de galho, né? Vai te ajudar a fazer algum tipo de edição, porém, ele não é indicado para isso. Mas se você comprar e testar, você vai ver que você consegue sim fazer bastante coisa com ele. O ideal para você seria um notebook gamer, né? Para você poder trabalhar também com efeitos gráficos avançados. Mas para estudantes, trabalhadores, computadores, quem trabalha em escritório no geral e também quem já pega ali um pouco de uma edição de áudio, uma edição de vídeo, você consegue utilizar ele sim. Vamos começar analisando a estrutura física desse notebook. Temos aqui um notebook muito bonito da linha Asus, né? Podemos ver aqui que ele é bem detalhado, olha só, um destaque cinza com prata aqui da base do notebook. E podemos ver também que as bordas dele são um pouco finas, o que pode ser um ponto negativo no futuro, né? Tendo em vista aí que o notebook pode ficar um pouco mais frágil, podemos dizer assim. E também você tem que tomar um cuidado maior com notebooks que tem uma tela com a borda mais fina, porque qualquer acidentezinho, qualquer coisa que você faz errado pode ocasionar uma quebra, né? Mas o mercado tende a deixar as coisas finas por algum motivo. Aqui em cima temos proteções para o fechamento da tela, vamos ter um webcam com seu microfone LED e uma proteção de privacidade. Você arrasta essa pecinha e a sua webcam vai ficar totalmente preta ali, né? Então você não consegue utilizar ela, e quem invadir seu notebook, não sei, talvez um hacker invada seu notebook e essa proteção estiver fechada, ele não vai conseguir ver você através da câmera dele. Descendo aqui, vamos ter mais proteções, a logomarca da Asus VivoBook e uma dobradiça inteiriça. Olha só que coisa boa, né? Porque vai aumentar a durabilidade desse notebook. Esse tipo de dobradiça tem uma tendência menor a quebrar, mesmo que você faça de certa forma um mau uso, podemos dizer assim, ela tende a durar mais porque ela é mais resistente. Mas sempre procure utilizar o notebook da forma certa, né? Sempre abra aqui do centro para cima. Inclusive ele tem até um desnível aqui que vai facilitar a abertura dessa tela e indicar exatamente por onde você tem que abrir a tela do notebook, como eu acabei de falar. Conseguimos ver parte do teclado. O teclado é levemente rebaixado, então você consegue apoiar a sua mão na base do notebook e digitar de uma forma mais ergonômica. E o touchpad aqui também não é muito pequeno, né? Podemos ver aqui que ele é bem grande. Geralmente o touchpad grande ele traz uma acessibilidade melhor, o que é bom para nós usuários finais. Conseguimos ver também a tampa do notebook com relevo aqui na marca Asus VivoBook, né? Inclusive essa linha da Asus tem esse negocinho aqui que lembra muito a indústria, algo de trânsito, algo industrial, não sei, é bem diferente, mas é interessante. Tem algumas imagens aqui específicas do notebook, né? Dá pra ver até algumas portas aqui. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito das portas dele, né? Aqui fala sobre a tela de 16 polegadas, que é bem maior do que um notebook convencional. A maioria dos notebooks convencionais tem 15.6 polegadas, o que pode ser um problema, né? Porque a maioria das mochilas são projetadas para notebooks de 15.6 polegadas. Um notebook maior pode não caber na maioria das mochilas. Aqui visualização de até 178 graus e várias informações aqui, proteção antibacteriana caso tenha, enfim, nessas informações a gente se adentra melhor aqui nas especificações. E aqui mais uma foto onde a gente consegue ver que uma das laterais do notebook, na lateral esquerda, tem uma saída USB e uma saída aqui para ar, e aqui também alguns LEDs para indicar se o notebook está em funcionamento ou não. A saída USB você pode conectar a qualquer dispositivo USB, uma câmera, um mouse, um teclado e etc. Bom, pessoal, peguei uma imagem aqui no site da Amazon, aliás, da Asus, porque aqui na Amazon não tem a outra lateral, mas na seguinte lateral do notebook nós vamos ter uma entrada para energia, uma saída HDMI que você pode utilizar para projetar a tela do seu notebook, ou seja, quem vai usar o notebook como professor pode utilizar para dar aulas utilizando slides, quem trabalha no mercado financeiro pode utilizar para apresentar projeções financeiras, gráficos, né, ou o contador apresentar relatórios para o seu cliente, olha só, cara, sua empresa tá assim e tal, né, e enfim, são diversas possibilidades, além de também você poder utilizar duas telas ao mesmo tempo no notebook, a tela do seu notebook e um monitor adicional. Assim você ganha mais produtividade, consegue utilizar com espaço de trabalho muito maior do que em apenas uma tela. Depois temos mais duas saídas USB. O notebook tem 3 saídas USB padrão, o que é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Você vai ter uma grande disponibilidade de portas USB, porque nelas você conecta de tudo. A maioria dos equipamentos do mercado tem entradas USB padrão, né? Ou seja, aqui você pode conectar um teclado e um mouse, e na outra lateral ainda vai sobrar espaço para conectar um pendrive, conectar um microfone.
seja o que for que você precise estar conectando. Uma impressora, por exemplo, né, uma impressora via cabo. E como 3 portas USB não é suficiente para a Amazon, tem também aqui uma porta USB-C para você conectar também mais dispositivos. Você pode utilizar essa porta para expandir a quantidade de portas no notebook por meio de um hub, né? Aumentar a quantidade de porta USB, ou então colocar uma porta RJ45, né? Uma entrada de rede que não tem nesse notebook. Você consegue fazer muita coisa por meio dessa porta aqui. E para finalizar a nossa fala a respeito das portas, o notebook também tem uma saída mista para fone de ouvido, que é principalmente para conectar esse tipo de fone aqui, que tem um microfone e o fone embutido e tem apenas uma entrada, tá? Caso você tenha um fone que tenha 2 entradas, você não vai conseguir utilizar o microfone nessa porta, a não ser que você tenha um adaptador que converte ela em 2, aí você consegue utilizar normalmente. Mas se você tem um fone que tem uma entrada única, né, e ele tem microfone e fone, você consegue utilizar os 2 normalmente. Então se atente a isso também. Bora falar de preço agora antes da gente falar das especificações. Hoje é de 18 de maio de 2024, o notebook está custando R$ 3.653,13 na Amazon, ou então você pode pagar em 10 vezes de R$ 388,34 sem juros, né? Ou seja, à vista tem um desconto aqui. Agora bora para as especificações, não saia do vídeo, não se preocupe, vou tentar explicar da forma mais fácil de entender possível. Temos aqui o notebook Asus VivoBook 16 com Core i7, é importante a gente saber o que é esse Core i7, né? E aqui informa que nós temos um Core i7 de 12ª geração. A gente tem que sempre estar extraindo aqui o máximo de informações possíveis que o produto nos dá. O Core i7, pessoal, é um baita processador. Para você entender os processadores da Intel, a gente tem que entender toda a linha da Intel, que começa lá no Celeron e no Pentium, que são 2 processadores básicos usados somente para estudos. Então, quando você vê um notebook no mercado com o processador Celeron, com o processador Pentium, pode ter certeza que esse processador ali, esse notebook, aliás, foi pensado para estudo. Depois vem o i3, que já é um processador de entrada para você adentrar no mercado de trabalho, né? Você fazer ali um trabalho em escritório, ou editar uma planilha no Excel, fazer apresentações de PowerPoint, etc. Depois temos o i5, que é o famoso quebra-galho, ele dá conta de tudo. Depois do i5 a gente tem o i7, que é um baita processador, ele é voltado mesmo ao trabalho pesado, ao trabalho duro, ele vai dar conta ali de uma edição de vídeo. Logicamente, como eu falei lá no começo, né? Se você precisa editar vídeos com efeitos avançados, por exemplo, utilizando softwares como After Effects, é melhor você pegar um notebook com a placa de vídeo dedicada. Não é o caso desse. Esse aqui tem somente a placa integrada ao processador, mas dá para fazer bastante coisa com ela também. Então, para edição de vídeo, para programação, desde que seja ali para linguagens, por exemplo, web, Java e etc, né? Programação para jogos que envolvem gráficos ali, talvez não seja um notebook que vá se sair tão bem nisso. E também é um notebook que serve também para rodar alguns jogos aí do mercado, né? Você pode ter essa experiência de rodar um The Sims, até mesmo o GTA V, que é um jogo mais antigo, é capaz de rodar nesse notebook aqui. Então dá pra ver que o processador i7 ele é muito bom e vai ser bem interessante para você. Com certeza é um processador que vale a pena, e a 12ª geração ainda é uma geração recente, ou seja, você vai conseguir se manter atualizado aí por alguns anos. Depois temos esses 8 GB. Esses 8 GB aqui, pessoal, não é armazenamento. Aqui você não salva nada. É um tipo de memória não permanente, tá? Ou seja, você não consegue ter acesso a ela, você não consegue salvar nada, interagir com ela, você não consegue. Para que ela serve? Essa memória se chama memória RAM. É uma memória que serve para você abrir os aplicativos e utilizar aplicativos ao mesmo tempo. A memória RAM que serve para você abrir aplicativos e utilizar aplicativos ao mesmo tempo, né? Quando você abre o Facebook, você consome uma parte dessa memória. E se você abrir o WhatsApp, né, e manter o Facebook e o WhatsApp abertos ao mesmo tempo, você está consumindo 2 partes dessa memória. Vai chegar um momento de tanto abrir aplicativo ali, você pode acabar enchendo ela e o seu notebook pode travar, tá? Não significa que ele vai travar, mas ele pode travar. Para resolver, geralmente é só fechar as abas. E assim você vai liberar a memória e vai conseguir utilizar mais aplicativos. Esse é mais ou menos o conceito de memória RAM. Pode ser que um único aplicativo consuma essa memória completamente, como também você pode precisar de vários aplicativos para conseguir utilizar ela completamente. Mas como eu falei, uma vez que você utiliza ela completamente, basta fechar os aplicativos e ela já está disponível para você utilizar outros aplicativos. E a respeito de upgrades, eles falam que esse notebook suporta Dual Channel, mas não informam qual é a frequência da memória, o tipo de memória, né? Então fica complicado para a gente fazer um upgrade, mas eles dizem que suporta Dual Channel, o que me dá a entender que o notebook suporta sim
um upgrade. Vamos ver o seguinte, pessoal, vamos passar para a próxima especificação. Temos aqui 512 GB de armazenamento, que aqui se trata de um SSD, que é uma tecnologia de armazenamento de última geração, e esse armazenamento aqui é permanente, ou seja, se você salvar uma música nele, desligar o computador e ligar de novo, a sua música está salva lá. É aqui onde você salva arquivos, aplicativos, fotos, vídeos e etc, ok? A quantidade de 512 GB é mais ou menos uma quantidade bem intermediária, então vai atender um público bem amplo. Geralmente agrada uma boa parte das pessoas que compram os notebooks, e ela tem sido mais escolhida por conta disso, né? Muita gente não vai comprar 1 TB porque aumenta muito o preço do notebook. Muita gente não compra um notebook de 256 GB porque enche a memória muito rápido. No caso desse notebook, como é 512 GB, você está no meio termo ali e consegue ter um uso bem equilibrado dessa quantidade de memória, e quando ela vier a encher, com certeza você vai ter muito lixo para estar pagando para liberar espaço nela. E me desculpe aqui que eu acabei esquecendo, tá? Sobre a memória RAM, pessoal, o mínimo para você ter um notebook fluido, né, usável ali sem travar, hoje em dia são 8 GB de RAM para os trabalhos de escritório. Para quem vai editar vídeo, o mínimo mais interessante seria 16 GB, mas no caso desse notebook aqui, como podemos ver, ele só tem 8, e a respeito de upgrades, como eu falei, não está muito bem especificado. Porém, você vai conseguir fazer um uso bem fluido desse notebook no dia a dia. Bora passar agora para uma das últimas especificações, né, que é o Windows 11 Home, que é o sistema operacional desse notebook. O sistema operacional basicamente é um sistema que permite que você use o computador de forma fácil, né? Inclusive, o Windows 11 Home é um dos sistemas mais aceitos no mercado, é o sistema que tem mais softwares disponíveis para ele e é um dos mais fáceis de utilizar, né? Você não precisa se preocupar em colocar um código para abrir um aplicativo. Não, você vai apertar em cima dele, o aplicativo vai abrir normalmente, é fácil de instalar, é fácil de desinstalar, ou seja, é voltado realmente a quem precisa de agilidade e produtividade. Nesse sentido, você não está perdendo nada. Agora aqui, pessoal, tem poucas informações sobre a tela, certo? Então nós vamos olhar aqui pelo site da Asus. Temos uma tela de 16 polegadas, 1920 por 1200. É uma tela Full HD, mas o 1200 é por conta da proporção dessa tela, né? Porque é uma tela 16 por 10, é uma resolução de cinema. Ou seja, é diferente dos monitores convencionais de notebook. Pode ser que você tenha uma experiência diferente desse notebook do convencional, de outros notebooks que você já tenha usado, porque ele é mais esticado, ele não é naquele padrãozinho assim retangular, podemos dizer assim. Ele tem ele é retangular, mas ele é mais esticado. Eu acredito que deu para você entender. Além disso, ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz, que é uma quantidade bem interessante, né? Bem fluido aí para você assistir seus vídeos, séries e filmes, e até para edição de vídeos também. E tem várias outras informações aqui que são mais específicas, né? Eu acho que não vale a pena explicar, mas é um notebook com uma tela muito boa em relação aos outros notebooks do mercado. Agora que eu já falei sobre a estrutura física, sobre o preço do notebook, bora ver as avaliações, o que as pessoas que compraram esse notebook têm a falar sobre ele, né? Então eu vou pegar as avaliações aqui da Amazon mesmo. Temos aqui o Pedrito, rapidez, notebook muito bom, cumpriu as expectativas e mais, leve, rápido para ligar, o Windows 11 funciona bem com os 8 GB de memória. O Raí falou que é meu primeiro notebook, é uma novidade, é o meu primeiro notebook, estou conseguindo fazer uso com uma certa facilidade. Para quem tem uma primeira experiência com um notebook desse é até interessante também, né? Porque é um notebook muito bom. O Bruno aqui também, notebook perfeito, muito rápido, memória boa demais, tudo perfeito, tela grande, tamanho ideal, chegou antes do previsto e muito bem embalado. Vamos ver aqui o vídeo dele aqui, olha só. Então um notebook de fato muito bonito, né? Olha só o teclado, já vem com a tecla cedilha, né? Aqui temos aqui o teclado numérico, que tem as teclas quase do mesmo tamanho do teclado comum, não fica muito achatado, e o botão de ligar no teclado, mas esse botão de ligar no teclado aqui, caso você aperte nele sem querer, o notebook não vai desligar de imediato, vai aparecer uma notificação lá, se você quer ou não estar desligando esse notebook ou suspendendo, né? Muito interessante. Aqui tem todas aquelas informações das primeiras imagens, e aqui olha só que legal, o notebook muito bem construído mesmo, as teclas são muito bonitas e o rebaixamento também é bem interessante, né? Aqui é aquele designzinho, detalhe, é legal quando a gente pega um vídeo assim, nas avaliações, né, que a gente consegue ver como que o notebook chega de fato, e bem interessante. Inclusive ele conseguiu mexer na tela aqui só com a mão, né, então talvez a dobradiça não seja muito pesada. Olha só que legal, né, ele vai pegar aqui na tela, ó, só com a mão mesmo e conseguiu abrir. Pô, legal, muito bacana. Esse é o notebook, caso você for comprar, eu peço que Deus abençoe essa compra, que seja um notebook que chegue na sua casa em perfeito estado, não dê dor de cabeça nenhuma, que seja um instrumento para melhorar, né, para dar um upgrade aí na sua vida, no seu trabalho. Não sei para que você vai usar ele,
mas peço a Deus que seja um uso abençoado de fato mesmo, tá? Se você trabalha, que ele sirva aí para você alcançar mais clientes, ou então alcançar mais projetos, o que seja, melhorar o que você já faz, eu não sei, mas que seja tudo abençoado, tá? Que o nosso Deus glorioso abençoe. E não vai embora agora, por quê? Olha só, talvez você esteja afastado da igreja, talvez você já foi algum dia para a igreja, talvez você já serviu a Cristo algum dia e por algum motivo que eu não sei dizer, você acabou se afastando, tá? Mas eu peço para você relembrar algumas coisas, como o amor de Cristo, como Jesus foi maravilhoso com nós, como ele morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu por causa de nossos pecados, porque o ser humano, hoje em dia, é ele quem faz as maldades no mundo, né? A gente destrói a natureza, o ser humano comete diversos crimes, faz as coisas mais absurdas do mundo, que a gente fica até assustado. Mas Jesus morreu lá naquela cruz para que nós tivéssemos a chance de aceitar ele e ser salvos, mesmo diante de tantos pecados que nós cometemos todos os dias, principalmente a ingratidão a Deus, que te esquece de agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pelo pão, pelo café, pelo notebook, pelo trabalho, pelo dinheiro, pela água que eu bebo, por andar, por respirar, por ver e etc. Tem tanta coisa pra gente agradecer. Nós temos sido muito ingratos. E você que já esteve em alguma igreja e saiu, pense bem, talvez fazer uma visita, talvez aquela chama daquele amor reacenda em você e você lembre o quão maravilhoso é servir a Cristo, porque realmente é muito bom. Muita gente pensa, ai meu Deus, o crente é triste, ele não pode fazer nada. Gente, não é que a gente não pode fazer nada, é porque a gente ama estar ao lado de Jesus, a gente ama servir a Jesus, mesmo que seja necessário abdicar de algumas coisas, tá? Então assim, isso ali é amor verdadeiro, ninguém tá ali triste. Se tá triste tem algo errado, né? Ninguém tá triste porque não tá numa festa, ninguém tá triste porque não está bebendo. Muito pelo contrário, estamos felizes porque estamos servindo a Cristo, porque temos uma esperança após essa vida, né? Por que não viver com esperança após a morte? Por que achar que a morte vai simplesmente acabar com tudo? Eu prefiro acreditar que depois da morte nós vamos para um céu de glória. Pense bem nisso, e se você nunca foi na igreja, tenta ali fazer uma visita que talvez seja muito interessante, mas você pode ir mesmo ali sem nenhum compromisso, eu vou porque eu vou me converter. Não, vá para entender, sabe? Vá só para ver o que realmente acontece lá, e principalmente escolha uma igreja que siga a Bíblia, tá? Porque geralmente hoje em dia tem algumas igrejas aí que infelizmente mais mancham a imagem de Deus, a imagem de Cristo, do que realmente seguem o que diz a palavra. Pense bem nisso, em nome de Jesus, se ele nos permitir. Até o próximo vídeo.